Fala, meu nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia neste sábado, final de semana que não tem jogo do nosso esquadrão, mas no vídeo de hoje eu quero trazer novidade para vocês, anunciada pelo Bahia no treino de hoje e falar sobre soluções. Eu falei com vocês em algum dos vídeos aqui no canal recente, depois da partida contra o Cruzeiro, uma fala do técnico Rogério Ceni na coletiva sobre o que o Bahia vai enfrentar nessa sequência agora na temporada, até a pausa do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer em junho por conta do Super Mundial de Clubes. O Rogério falou, a gente vai ter que sobreviver 7 semanas do jeito que está, sofrendo com lesões, sofrendo com falta de opções, principalmente para o setor defensivo. E no vídeo de hoje eu quero trazer algumas soluções e comentar com vocês também, trazer um debate aqui, né, sobre apostar na base ou de fato jogar com essa responsabilidade, né, para os mais experientes, tentar encontrar alguma opção no mercado que esteja livre nesse momento, afinal a janela está fechada para tentar suprir essa necessidade. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, e é muito importante que você, torcedor, também se inscreva para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos aqui no nosso canal. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, e eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre a novidade, né, no que eu falei para vocês que o Bahia anunciou no dia de hoje no treinamento. Como vocês sabem, já de conhecimento público, o Bahia tem muitos jogadores lesionados. Iago Boducci, Santiago Arias, goleiro Ronaldo, Michel Araújo, Canu, Gabriel Xavier, enfim, uma lista extensa de muitos jogadores importantes, alguns considerados titulares e que jogam com frequência e que está fazendo muita falta para o Bahia nesse momento. E por conta dessa grande quantidade de desfalques, o Bahia optou por colocar muitos garotos da base no treino de hoje. Não só por conta da lesão, mas também pelo tempo de recuperação, né? Alguns jogadores não se recuperaram assim tão rápido e não podem fazer trabalhos que desgastem um pouco mais. Então, o Rogério preserva um pouco mais aqueles que são desgastados do treino, até para não acontecer nenhum tipo de lesão, e coloca os garotos da base para poder participar do treino. Muitos deles foram relacionados, o Del, o Juan Pablo, o goleiro Gabriel, enfim, Sidney, Jota, muitos garotos daquilo que o torcedor já conhece foi relacionado para a partida, e o relacionado não, perdão, foram relacionados para o treinamento de hoje, fizeram um trabalho com o técnico Rogério Ceni para que ele possa avaliar todos esses garotos e decidir se vai colocar eles ou não no time de segunda-feira que vai enfrentar a equipe do Ceará. Eu acho que alguns desses jogadores poderiam ganhar algumas oportunidades. Eu acho que o Juan Pablo é um garoto que já está merecendo desde o ano passado, né? Mas desde o início desse ano, fazendo boas campanhas com a seleção brasileira de base no Sul-Americano, tendo ótimas participações. No Baiano, acho que também foi bem o Juan Pablo em alguns jogos e merece, na minha opinião, já há algum tempo uma oportunidade no time de cima. A mesma coisa o Del, ele precisa ser inserido aos poucos, com cuidado. É um garoto ainda de apenas 17 anos, 16 anos, é um cara que precisa ser trabalhado, tem toda uma preparação que tem que ser feita, até uma preparação física, porque o jogo profissional para um jogo de base é completamente diferente, não só no nível de intensidade, mas também no nível dos companheiros que ele está enfrentando, né? Na maioria das vezes, na base, ele enfrenta jogadores com o mesmo tipo de corpo, né? Mesmo perfil que ele. Então a força física às vezes acaba sobressaindo por conta disso. Quando ele vai pro profissional, enfrenta jogadores mais experientes, mais cascudos e muito mais forte do que ele acaba tendo um pouco de dificuldade. A mesma coisa do Juan Pablo também. O Jota é um jogador que vem jogando há algum tempo já no time de cima, desde o ano passado, se eu não me engano. Ele foi relacionado por algumas partidas, ainda não fez um grande jogo assim, ou algo que chamasse tanta atenção, mas é um garoto que trabalha bem. Eu posso garantir isso para vocês, é um menino que trabalha bem, é um menino competente, é um menino que merece sim estar sendo relacionado para esses jogos, merece sempre estar indo para o banco de reservas e aguarda por sua oportunidade. A mesma coisa o Sidney e o Fred, que para mim fez um ótimo jogo contra o Cruzeiro, como eu falei para vocês. O Fred fez uma estreia, né, com o time principal do Bahia, uma estreia de Campeonato Brasileiro, que foi, no meu ponto de vista, boa, por todo o contexto que ele foi inserido. Ele estava num contexto completamente diferente daquilo que ele está acostumado. Ele estava jogando num time que estava, né, numa rotação muito baixa, num nível de intensidade muito baixo, sofreu muito defensivamente, mas mesmo assim ele conseguiu se mostrar um pouco seguro. E foi o entrevistado do dia lá no CT, Evaristo de Macedo, contou um pouco da oportunidade que ele recebeu do técnico Rogério Ceni, de como foi, como ele encarou a partida, enfim. Gostei bastante da personalidade do garoto, que provavelmente será relacionado para a partida de segunda contra o Ceará. Não sei se vai ser o escolhido pelo técnico Rogério Ceni, até porque a gente precisa ver a evolução do Xavier, que eu acredito que também não tenha condições dessa partida, e o David Duarte, que não jogou o jogo passado, acredito eu, para poder encarar a equipe do Ceará nesta segunda-feira. É o Bahia tentando se remodelar, é o Bahia tentando encontrar alternativas para a grande quantidade de desfalques, perdão, que tem no time atual. E aí que surge a dúvida. Eu falei para vocês de muitos desses garotos
que estão recebendo oportunidades, que estão jogando e tal. Será que esses garotos estão prontos para assumir a responsabilidade ou o Bahia precisaria buscar algum jogador experiente que seja livre no mercado da posição para poder encarar essa sequência desgastante de jogos que a gente vai ter aqui na temporada e que, segundo o Rogério Ceni, o Bahia vai ter que sobreviver durante essas 7 semanas buscando alternativas, pontuando e tentando se manter bem em todas as competições que vai disputar. O Bahia tem uma sequência muito pesada no Campeonato Brasileiro, com Botafogo, Palmeiras, Flamengo, não necessariamente nessa ordem, né? Mas são adversários pesadíssimos, adversários candidatos ao título e que o Bahia vai precisar competir bem, o que não aconteceu contra o Cruzeiro. Então essa sequência me preocupa. Eu lanço essa pergunta para vocês e falo sobre um nome que foi muito falado para mim nas minhas redes sociais, sobre o nome do Rodrigo Caio, que desde que deixou o Grêmio, né, tem 32 anos, desde que deixou o Grêmio não encontrou mais nenhum clube para poder jogar. A situação do Rodrigo Caio é uma situação muito complicada de se falar, porque assim, o jogador, tecnicamente falando, sem as lesões que ele teve no joelho, pô, é um craque. É um jogador muito, assim, acima da média, um cara que poderia contribuir demais em qualquer equipe do futebol brasileiro. Fisicamente, se estivesse bem, seria com toda a certeza do mundo titular e uma das equipes que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro desse ano. Agora, o Rodrigo Caio de 2025, com todas as lesões e com toda a situação que envolve o joelho dele, eu acho que é mais você tentar encontrar uma solução no desespero do que você de fato pensar racionalmente. O Rodrigo Caio, sem as lesões, somente com a parte técnica e física em dias, é um cara acima da média. O Rodrigo Caio, de 2025, com todas as lesões que ele teve no joelho, com todos os problemas que estão em volta desse jogador, eu acho que é mais uma tentativa de desespero do que qualquer outra coisa, né? Você não vai estar fazendo uma escolha bem feita porque você, enfim, vai estar escolhendo um jogador que não vai te dar condições de jogar pelo menos 5 jogos seguidos. A situação do Rodrigo Caio hoje, infelizmente, é essa. É um jogador que vai jogar 5, 4, 3 jogos ali seguidos e depois vai sentir a parte física, vai para se recuperar é complicado, vai sentir dor no joelho. A gente sabe como é lesão no joelho, ainda mais ligamentar, ainda mais o Rodrigo Caio, que passou por um monte de cirurgia no joelho, é complicado para voltar e é complicado para atingir o auge físico. A gente tá vendo o Neymar, por exemplo. O Neymar tentou voltar depois de um ano parado, né, por conta da lesão que ele teve no joelho, né? Ele rompeu praticamente quase todos os ligamentos do joelho e ele volta, se lesiona, sente a coxa, fica mais um tempo parado, porque fisicamente o nível de intensidade é muito grande, o corpo não aguenta, assim, por conta de todo o período, né, de inatividade que ele ficou. E a mesma coisa o Rodrigo Caio, é a mesma situação. Ele vai voltar, ele não vai conseguir jogar 5 jogos seguidos e vai ter dores, vai sentir e aí não vai conseguir ajudar. Então, não concordo com isso. Eu acho que é muito mais produtivo nesse momento colocar um jogador da base, o Fred, o David Duarte que tá aí, até mesmo o Dodô, né, que é outro menino da base, Cauã Davi, por exemplo, também, que recebeu algumas oportunidades no Campeonato Baiano e que, na minha opinião, foi bem. Eu acho que assim, é complicado, mas a solução nesse momento, na minha opinião, é colocar os meninos da base, botar eles para jogar, não, claro, não sendo uma solução, mas nesse momento crítico é a única coisa que a gente tem, é colocar eles em campo para eles conseguirem ajudar a gente nesse momento. Depois disso, quando os jogadores voltarem de lesão, quando a janela estiver aberta, aí sim você vai poder fazer uma escolha mais, né, vai ter mais opções, vai ter mais jogadores para poder se investir, poder pensar em alguma contratação, e aí sim vai ser uma opção mais interessante, tá bom, meu povo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei. Fiz um vídeo bem moda antiga mesmo, né? Como a gente sempre fazia lá no início do canal, fazendo muita análise, trazendo muita opinião, como eu sempre fazia aqui. Eu senti saudade desses vídeos, então tá aqui para vocês um vídeo mais de análise, tentando, óbvio, dar minha opinião, dar o espaço também para vocês comentarem e também trazendo informação. O nome do Rodrigo Caio, assim, não é nem cogitado, não é nenhuma informação assim a ser levada a sério, né? O Rodrigo Caio não é um jogador que nesse momento está sendo pensado, coisa do tipo. Eu trouxe esse debate para vocês por conta das inúmeras mensagens que eu recebi falando sobre esse nome e muita gente falando nas redes sociais, já que o mercado está fechado, é a única oportunidade de contratar esse atleta. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por vocês terem assistido, até o próximo vídeo, valeu, tchau!